que deu muito trabalho para o Flamengo, é verdade. Teve também esse jogo contra o Bragantino, reforços chegando, muitas notícias de reforços. Renato, a atuação de ontem não foi lá aquelas coisas, né, para o Flamengo. Mas volta vencendo o Campeonato Brasileiro, não deixa de ser uma vitória importante diante do Flamengo, que ainda está bem desfalcado, né? Seja muito bem-vindo de volta. Obrigado, Luísa. Fala, Rodrigo. Fala, Alexandre. Não jogou bem o Flamengo, mas o importante é que conseguiu os 3 pontos, né? Achei que foi decepcionante pelo fato do Bragantino estar com 10 desfalques. Né? Se fosse o time do Bragantino normal, ganhar de 2-1 como o Flamengo ganhou, seria um ótimo resultado. O Bragantino normalmente complica para o Flamengo. Nem tanto no Maracanã, mas é um adversáriozinho chato. Agora, de qualquer maneira, eu acho que as grandes notícias para o Flamengo foram a reestreia do Michael, que parece que nem saiu, né, na naturalidade que ele assume de novo aquela ponta esquerda do Flamengo, fazendo gol, fazendo a diferença, atacando. Luiz Araújo, muito bem. Então, eu acho que, enfim, olha só que coisa. Por vias tortas, o Flamengo vai acabar acertando um esquema com 2 pontinhas, como gosta tanto o Tite. Só que Michael e Luiz Araújo, é importante que a gente faça essa ressalva, são jogadores de intensa movimentação pelo campo. Vão de um lado ao outro com a maior facilidade, cortam por dentro, vão pelo meio, vão pela linha de fundo. Acho que, e mais do que isso, podem jogar de pé trocado e sem pé trocado, podem trocar de ponta. Luiz Araújo pode para a esquerda e Michael vir para a direita. Então, eu acho que é uma boa perspectiva. A chegada do Michael realmente deu um certo ânimo. De La Cruz foi poupado, claramente, para o jogo com o Bahia, o que faz sentido. E vamos ver a chegada desses novos reforços aí, né? O Alexandre já está certo, o Michael já chegou, parece que o Alcaraz está fechando também hoje, né? E tem ainda o Gonzalo Plata. Se essa turma toda chegar e jogar bem, aí o Flamengo começa a ficar realmente mais forte e com possibilidade, quem sabe, de brigar por todos os títulos. Como, aliás, está brigando ainda, que é os trancos e barrancos. É verdade. Rodrigo, bem-vindo. Eu não tinha te encontrado aqui ainda, porque semana passada eu estava fora, então bem-vindo de volta à live nesse formato. Michael ontem estava mais feio do que nunca, porque fez um terror ali na área do Bragantino, já mostrou que veio também, né? Mostrou que vai lutar pela vaga no time titular. Foi muito bem ontem, foi decisivo, né? O Luiz Araújo tá jogando muito. O Luiz Araújo finalmente se encontrou nesse time do Flamengo. O que você achou do jogo de ontem e como é que o Michael se encaixa nesse time do Tite, que tem uma galera ainda aí para voltar, né? Mas sempre com alguns desfalques. Boa tarde, Luísa, Renato, Alexandre, bom voltar. Voltar não, que eu até fiz a última live, né? Mas enfim, voltar aqui em definitiva, falava de futebol, né? Eu passei um tempo aí só com a Olimpíada. Então, eu achei que o Michael acaba que ele tem uma característica mais parecida com a do Cebolinha do que tinha o Bruno Henrique, né? Que vinha jogando pelo setor. Porque ele é um jogador que dá mais volume, drible curto, participa muito do jogo. Então, ele acaba dando essa condição de você ter muito jogo pela ponta esquerda, como tem pela ponta direita. Que é o setor hoje que eu até vou colocar pontuado, não sei se vocês viram, mas quando começou o jogo, ele posiciona o Gerson mais na ponta e o Luiz Araújo no meio. Mas aí, de fato, durante o jogo, eles vão trocando muito de posição. O Luiz Araújo troca muito de posição, mas ele jogou em alguns momentos como meia, como se fosse talvez a posição ali do Arrascaeta. Mas não é que ele ocupou essa posição o tempo inteiro. Ele às vezes ia para a ponta, como o Renato, às vezes ele se deslocava mais para a esquerda. Ele se mexeu muito, mas eu achei o posicionamento dele um pouco diferente do que vinha jogando, e muito bem. Eu achei até ele o melhor em campo, embora o Michael tenha jogado uma boa partida, né? Deu 2 assistências, se é que a gente pode chamar assim, né? Aquele segunda bola ali para aquele gol bizarro da defesa do Bragantino, mas participou muito, né? Deu um chute ali perigoso que o Cleiton pegou, e o Michael também bem. Criando bastante, além do gol que ele fez, ele teve uma outra chance bem clara, né, numa jogada, inclusive, que o Flamengo sai jogando de trás, que é uma característica que o time passa a ter quando o Léo Ortiz joga de zagueiro, né? A saída do Flamengo é qualificada, e aí tem menos bola longa. Claro, eu não estou comparando ali contra o jogo contra o Bolívar, porque ali foi uma estratégia muito específica para aquela coisa da altitude. Mas com o Léo Ortiz você tem mais essa saída por baixo, e foi uma saída que o time sai pela direita e vai acabar a conclusão da jogada lá na esquerda com o Michael, que nesse caso perdeu o gol, né? Chutou um pouco para fora.
mas ele participa muito e dá muito bom volume. Por isso eu acho que é uma excelente notícia. A única coisa que eu não gostei é porque o Bruno Henrique, que eu achava que podia ser uma opção para jogar, ser o centroavante reserva, né, e não jogar o Carlinhos, eu não acho que ele foi bem ontem nessa função como centroavante. Ele não se achou ali no meio, participou muito pouco, os 2 pontas foram bem e ele não foi bem. Então, quer dizer, o Luiz Araújo, o Michael e o Gerson, os 3 foram bem. O Alan, obviamente, foi mal, né? Entregou um gol, uma cabeçada ali para trás, mas o Bruno Henrique também não achei que se encontrou nessa posição, não. Que eu vinha defendendo que era uma boa opção enquanto o Pedro tivesse machucado. Então, isso aí eu acho que foi um problema, mas dentro do que era possível nessa semana, acho que o Flamengo fez atuações possíveis, ok, para conseguir se manter aí na briga, até você ter um elenco mais encorpado. Com a chegada do Alexandro, que está anunciado hoje, e o Michael, você já recompôs o lado esquerdo, que tinha perdido o Vinha e o Cebolinha. Aí agora você vai poder ter esses 2 acréscimos aí do Alcaraz e do Gonzalo Plata, que a gente vai falar mais na frente. O Alan, realmente, a situação dele, cada jogo que ele entra, ele vai perdendo mais a confiança da torcida. O Alexandre estava ontem no estádio, o Alan foi vaiado, né, em certo momento. Até depois que o Flamengo fez o gol ali, ele continuou sendo vaiado quando pegava na bola. Cada jogo ele vai, acho que perdendo mais a confiança. Até o Léo Ortiz, que até foi bem como zagueiro, mas eu acho que ele está sendo muito mais importante para o Flamengo como volante, já que o Alan tá num momento ruim. Alexandre também esteve no hospital, né, quando o Tite recebeu a alta. Foi uma semana bem complicada também, né? Até o Matheus Bach, filho do Tite, falou na coletiva ontem, foi até pergunta do próprio Alexandre, sobre como foi esse momento, né? Com o pai dele no hospital, a comissão tendo que treinar mesmo assim. Conta pra gente um pouquinho como é que foram esses últimos dias, o Tite que tá de volta hoje ao Ninho do Urubu. Luiz, de fato, começando em ordem, né? O Alan ele foi bastante vaiado, e o gol sai quase que no ano seguinte, né? Mas ainda assim, mesmo depois do Flamengo voltar a vantagem no placar, a torcida ainda pegou ali no pé do Alan, que realmente ainda não conseguiu, né, encontrar acho que talvez o melhor momento dele no Flamengo, e aí ontem acabou falhando ali no lance e virou alvo da ira da torcida. E assim, voltando um pouquinho, eu acho que a gente falou uma coisa aqui no começo da live, que foi o que o Kleber Xavier falou ontem, né? O Kleber Xavier que deu o coletivo ao lado do Matheus, filho e auxiliar do Tite, que é essa questão do Flamengo estar conseguindo os resultados, ou vitória no Brasileiro, ou classificações, mesmo num cenário que às vezes parece catastrófico, né? Ele citou um pouquinho dessa importância, independentemente dos desfalques e tal, o Flamengo está caminhando na temporada. Então, ele enalteceu isso, e assim, ontem o Matheus esteve à beira do gramado, você falou aí da altitude, né? Ela, além de ser um adversário no campo, ela causou essa preocupação depois, né? Porque o Tite passou mal, foi internado. Então, ele recebeu alta no sábado pela manhã, deu ali umas palavras rápidas dizendo que estava legal, ganhou 48 horas de repouso, né? Ordens médicas. E aí ontem o Matheus esteve à beira do gramado, então foram dias também sem o técnico, né? No trabalho do dia a dia. O Matheus usou até um palavrão ali para descrever como é que foi esse período, mas a gente não vai reproduzir. E ele voltou hoje. Então, assim, é uma semana que também tem essa novidade